Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você já pensou aí, quando criança, adolescente, que queria chegar aos 18 anos para fazer o que quisesse? Já teve esse pensamento? Já pensou aí, mais jovem, que na casa dos pais as coisas eram muito regradas e que você queria viver livremente quando completasse seus 18 anos? Meu filho era pequeno e uma vez ele me perguntou isso. Ele disse: mamãe, com quantos anos eu vou poder fazer o que eu quiser? Eu olhei para ele e disse: com 18 anos você vai alcançar a maioridade civil. E ele olhou para mim, assim, com os olhos brilhantes, e disse: e aí eu vou poder fazer o que eu quiser? Eu disse: depende, meu filho. Se morar com mamãe, né? Se mamãe for a que mantém, que paga as contas, eu acho que não vai ser bem assim não, fazer o que quer. E ele ficou pensativo. Mas às vezes as pessoas têm essa ideia de liberdade, né? Que quer chegar um momento da vida para fazer o que quiser. Mas será que isso é uma liberdade mesmo que as pessoas querem? Será que o anseio realmente é para viver uma liberdade? Ou será que é uma licenciosidade? A diferença. O homem, ele tem anseio pela liberdade. Mas nós precisamos entender que a liberdade, ela não pode abrir ocasião, dar ocasião, né? Abrir as portas para que vivamos uma licenciosidade. Devemos almejar a liberdade para não olharmos, não queremos voltar à escravidão, mas nunca para viver uma vida de licenciosidade. Vamos ler Gálatas? Leia Gálatas comigo nessa noite. Eu vou estar lendo o capítulo 5, a partir do verso 13, que nos diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu li do 13 ao 18. Né? E aí que a gente continua caminhando aí pela carta aos Gálatas, né? E a partir desse verso aí 13, né, Paulo aí abre uma sessão para começar a falar com aqueles irmãos acerca de como o evangelho deveria realmente ser praticado. E ele vai dizer
que o Evangelho deve ser praticado em amor. É isso que nós lemos nesta noite. Ele começa dizendo: olha, meus irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Ele começa aqui a mostrar para aqueles irmãos algo que era inerente a eles, né? A salvação que foi ofertada. Eles receberam a salvação, a libertação de todas as amarras do pecado que aprisionava. Porém, olha, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês não podem usar aí a liberdade como uma oportunidade para satisfazer os apetites da carne. Não foi para isso que vocês foram chamados. Eu quero apresentar aqui a vocês o caminho que vocês devem percorrer. Vocês foram chamados à liberdade, vivam essa liberdade, sendo servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A igreja estava lá passando por problemas, né? Por divisões, havia grupos, não é? Aqueles que estavam lá querendo voltar à lei, aqueles que estavam tentando se manter firmes. Paulo está dizendo aqui que eles precisavam, que havia uma necessidade urgente para que aqueles irmãos exercitassem o amor. É claro que os problemas que estavam ocorrendo naquela igreja estavam deixando as suas marcas, as amarguras, as tristezas, as lutas, as disputas. Vocês precisam vencer isso. E como? Pelo amor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vocês serão destruídos. Vamos acabar com isso. Vamos colocar um fim nisso. E vocês vão conseguir fazer isso servindo uns aos outros, em amor. É isso que eu estou orientando. Essa é a recomendação que eu faço a vocês. E olha ainda o que eu estou dizendo. Vocês devem andar em espírito. Aqui ele vai estar mostrando aí um contraste, né? Ele vai discorrer isso mais à frente, né? Após o verso 18 que nós lemos. Mas ele vai fazer aqui esse contraste aí entre a carne e o espírito. Como é que eu vou conseguir vencer a carne? Como é que eu vou conseguir vencer a esses pecados, essa inclinação pecaminosa da carne? Ele vai mostrar aqui que a maneira de você conseguir vencer esta inclinação, o remédio para que você consiga vencer esta inclinação,
é andar no Espírito. Andar no Espírito, andar pelo Espírito. É só dessa maneira que os cristãos poderiam vencer as limitações da carne. Não se deixar controlar pelos desejos da carne. Ele garante isso. Andem no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Digo, porém, andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Carne e Espírito são opostos, eles são antagônicos. É uma luta, é um combate constante. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles são opostos entre si. Essa luta aí, ela vai ser constante. Mas eu preciso andar no Espírito. Deixa eu me perguntar uma coisa aqui a você. Como é que você tem andado? Se nós formos olhar aí a sua caminhada, a sua trajetória, é no Espírito, é pelo Espírito que você tem andado. Será que é assim que nós temos andado? Ou será que nós temos valorizado as inclinações da carne? Para que a gente consiga vitória sobre a carne, nós precisamos colocar a nossa vida sobre uma outra liderança. Sobre uma nova administração. Quem precisa administrar, quem precisa liderar a nossa vida é o Espírito. O Espírito precisa assumir o controle. Porque é por ele que eu vou viver aí a plenitude daquilo que Deus projetou para a minha vida, enchendo-me do Espírito. Você dirige? Ou já andou de bicicleta? Ou anda de bicicleta? Eu tive uma experiência terrível com bicicleta. Eu devia ter uns 12 anos. Minha mãe não deixava a gente sair de casa, né, ir para outros lugares. Mas a filha da nossa vizinha, né, ela já era casada, tinha filhos, e ela conseguiu aí comprar uma casa em um bairro, né, da cidade do Rio, muito distante, né? Leva quase 2 horas, né, do bairro onde ela morava para o centro do Rio de Janeiro. Mas eu acho que minha mãe ficou assim muito feliz, né, porque ela conseguiu realmente a casa, né? E você ter uma casa hoje é uma alegria, né, para qualquer pessoa ter. E minha mãe ficou muito feliz. Eu acho que talvez, né, eu penso assim, eu nunca perguntei a ela, né, a razão dela ter deixado a gente ir, né, para lá visitá-la, né? A gente foi num dia e só voltou no outro, nós dormimos lá. E era um conjunto recém-formado, né, construído, muito espaço livre, e a gente foi andar de bicicleta. E a bicicleta que eu peguei não tinha freios, e eu tenho marcas, né, até hoje,
dessa minha triste história. Eu fui descer uma ladeira, mas a minha bicicleta não tinha freios, né? Você imagine aí tá? Os machucados, né, que eu fiquei. E a função do freio é parar. Bicicleta, do carro, da moto. Você põe o pé no freio e para. Muitas vezes os crentes estão pisando no freio para que o espírito não lidere. E estão pisando no freio porque estão voltando os seus olhos para a inclinação da carne, para o pecado que tão de perto nos rodeia. Ser dirigido pelo Espírito significa estar liberto do domínio da carne. Ser liberto pelo Espírito implica em estar livre. Ele estava falando aos Gálatas, né? Ele estava liberto da lei. Aqueles irmãos precisariam aí largar esse apego à lei. Aqueles irmãos precisavam se livrar da carne, do apego à carne, a concupiscência da carne, para viver o tempo que Deus tinha para a vida deles. Andar no Espírito. Andar no Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Eu já falei aqui, né? É um programa que tinha aí numa emissora. Eu não assistia, mas o nome do programa sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção. Era um programa de humor. E eu realmente não assistia e não assisto, né? Não gosto desse tipo de programa para assistir. Mas o nome do programa sempre me chamou a atenção. O nome era Sob Nova Direção. Sob Nova Direção. Nós precisamos estar e andar sob nova direção. Nós não podemos estar aí sendo dirigidos, direcionados pela nossa carne, pela concupiscência, pelo pecado. Nós precisamos nos encher do Espírito e andar nele. Precisamos soltar as amarras. Precisamos nos livrar, nos libertar daquilo que sabemos que vai de encontro a andar no Espírito. Deus tem coisas grandes para realizar, para comunicar, para fazer na minha vida e na sua. Deixe ser liderado, deixe-se ser liderado pelo Espírito de Deus. É isso que Deus tem para você. Como é isso que Deus tem para a minha vida. Que os seus filhos andem como Ele. Os filhos da luz precisam andar no Espírito. E se livrar, se libertar da inclinação
da concupiscência da carne. Eu perguntei anteriormente, mas para me encerrar, deixe-me perguntar mais uma vez isso a você. Como é que você tem andado? Seja sincero, olhe para você. Deus sabe como você tem andado, mas você precisa olhar e reconhecer como tem andado, como tem dado desculpas para estar longe, para estar fora dos propósitos de Deus, para não andar sobre a liderança do Espírito. O profeta Ezequiel, ele tem uma expressão, eu sempre gostei demais, né? Quando Deus chama ele para o ministério, ele diz: e o Espírito me levantou e me levou, e eu fui, muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão de Deus era forte sobre mim. Ezequiel vai dizer isso. Ezequiel sabia exatamente aí daquilo que Deus tinha, do ministério que Deus tinha para ele. Ezequiel capítulo 3, né? O verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Essa versão que eu estou lendo diz assim: mas a mão do Senhor se fez forte, se fez muito forte sobre mim. Ezequiel 3, 14. Às vezes o que nós precisamos é ser sinceros e dizer: Deus, olha, eu estou assim, dessa forma, mas minha vida está aqui. Dirige os meus passos. Chega de dar desculpas. Ande sob a direção do Espírito. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você fique aí amargurado. Deus quer que você viva o que Ele tem para você. Mas Deus não fez isso, ou Deus permitiu aquilo. Deus não perdeu o controle de nada. A história está nas mãos dele. E eu, como filho, preciso me quedar a isso. Vou dizer isso para você mais uma vez. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, a inclinação da sua carne, a sua própria vontade. Ande no Espírito. Grande abraço mesmo. Deus abençoe a sua vida, guarde você, livre você do mal e até a próxima.